Agora, Mauro, a ética passou bem longe aí, hein? Mas bem longe, hein? Jorge, você falou uma coisa no começo da conversa, antes de você falar com a Monique, sobre cada um defende o seu, né? Acho que foi a frase que você usou, né? Uhum. Mas e não é só nesse caso, em qualquer outro caso, e a gente acha que é exagerado muito. Para defender o seu, você não precisa atacar o do outro, né? O Jorge Jesus fez o melhor trabalho, o melhor time / trabalho que eu vi no Brasil e na América do Sul no século XXI. Não sei se continuará fazendo, mesmo se tivesse permanecido em 2020. O que não dá o direito a ninguém de se achar... Eu tenho quase certeza absoluta que Jorge Jesus é daqueles que acham que Jesus Cristo foi dado em homenagem prévia a Jorge Jesus, né? Então, assim, que o ego dele é enorme, e às vezes não é um problema ser ego, desde que o seu ego fique confinado ao seu pedestal lá em casa. Não, extrapole. E até pela vivência que tem o Jorge Jesus de futebol e de vida, maior do que a da nossa, né? O que não significa dizer que as pessoas mais velhas sejam melhores, mas rodaram mais vezes, né? Passaram por mais situações, que se não precisa de um jornalista que é amigo, que é colega, né? Por isso que estou falando, mas que de uma buzina muito grande, para mandar recado. Isso acontece desde Jesus Cristo, aliás, antes. Olha, eu estou afim daquilo lá. Você chega numa pessoa e fala, dá um toque lá, que até o dia 20, até o dia 19, até o dia 171. Não precisa da imprensa. Até porque o Jesus é muito esperto, muito inteligente. Nesse caso, Mauro, não precisa nem falar para o cara dar um toque lá. Só ao falar já sabia que ia chegar. Não, e de novo, além disso, pode estar na Sapucaí. Quer dizer, e outra coisa, ao criar isso, o que ele acabou criando? Um clima de animosidade coletivo, que ele está andando para isso, que eu não acho legal, mas é de cada um, não vou estar analisando aqui, e está criando um clima que a gente está conversando aqui. Porque se, por exemplo, chegasse a informação, olha, Jorge Jesus está no Rio, já se imagina, está afim e já se imagina também, ok, não estaria, mas do jeito que foi explícito, em momento algum ele quis negar porque é aquilo mesmo que ele falou, né? Inclusive criando situações no decorrer do papo que criam outras animosidades até com os jogadores do elenco. E criam um caldo cultural absolutamente desnecessário para tudo. Além do o Paulo Souza, que você pode e deve criticar, acaba sendo fortalecido. E quem é que sai, digamos, mais chamuscado desse episódio? O Jorge Jesus. Claro, tem nesse momento uma hashtag fora Paulo Souza, que talvez já tivesse independente disso. E claro, tem mais, até o dia 20, é o Jorge Jesus Day. Cara, assim, de uma maneira tão desnecessária, inclusive se é para pensar como esperto, não foi esperto, não foi inteligente. E é macaco velho. Com todo respeito ao macaco, é o velho. Não necessariamente a ele, porque ele faltou com desrespeito, não é nem profissional, é pessoal. Muito mais importante do que profissional, pessoal. Assim, e uma pena que, pelo menos da minha parte, surpresa zero. Surpresa zero, por tudo aquilo que ele tem feito, né? E assim, é uma pena, porque que é um baita treinador, Agora, deixando claro, o Flamengo que faz o que quiser, o Corinthians, o meu time, que eu torço Palmeiras, mas assim, ok, que se ele vier, mas agora falo como brasileiro, eu não quero ele treinando a seleção brasileira. Eu quero a pessoa. Nunca quis. Eu achava o nome... Muito menos agora. Agora eu não quero mesmo. Agora, Monique, a gente tem mais uns minutinhos da Monique, vale a gente aproveitar aqui. Você falou aí de uma perplexidade que tomou conta do departamento de futebol do Flamengo com essas declarações. O Braz, o Spindle, todo mundo meio atônito. Assim, como assim, né? O Jorge Jesus fala o que falou, joga essa pressão, enfim. Você acompanhou tudo que foi a busca pelo novo técnico em dezembro. Ali já se falava um pouco de Jorge Jesus, no momento em que ele estava na saída do Benfica, com aquela situação muito tumultuada. E se a minha memória não está falhando, ali também já ficou um pouco de ruído, assim, de má impressão deixada pelo Jesus com a diretoria do Flamengo, com o departamento de futebol, Jesus meio que forçando naquele momento. Foi mais ou menos isso, né? Foi exatamente isso, e aí vale a gente lembrar que 1 dia e meio, 2 dias depois do Flamengo anunciar, né, o Paulo, de fechar com o Paulo, na verdade, o Jorge foi demitido do Benfica, né? Então, ficou ali esse ruído, ficou essa sensação de que o Flamengo tentou e ele ficou fazendo um jogo duro, existiu uma multa dele que precisava ser negociada com o Benfica se ele quisesse sair, porque o Flamengo não tinha como pagar a multa. Então, ali ficou uma impressão ruim. Tanto, Jorge, que vale a gente lembrar que
o Arthur Quesada entrevistou o Marcos Braz em Portugal e o Braz não falou o nome do Jorge Jesus na entrevista, não quis citar o nome explícito. E depois, quando o Spindle chegou, a gente entrevistou ele véspera de Réveillon aqui no Rio, no aeroporto, e ele é a mesma coisa, ele não cita o nome do Jorge Jesus. Então, ali já mostra que ficou um ressentimento com como a coisa foi conduzida, né? E aí, eu acho que dentro disso que o Mauro falou, né, que o recado poderia ter chegado, eu acho que está muito claro para o Jorge Jesus que se depender do Braz e do Bruno Spindle, que hoje comandam o futebol, ele não vai voltar. E aí ele tentou mexer com uma coisa da comoção, né, que é o que eu falei, do sentimento, da parte emocional do torcedor que ainda está muito presa a ele. Então, eu acho que foi assim que repercutiu, né, tem todo um outro imbróglio aí. O Jorge Jesus tinha gravado uma entrevista com o Bem Amigos, né? Que vai ao ar na próxima segunda-feira. Tinha assinado um termo de exclusividade e aí vazaram essas informações. Nosso colega, o Eric Faria, ontem até divulgou alguns trechos, né? Já antecipou alguns trechos dessa entrevista. E ele diz que o Jorge Jesus fala que se ele voltasse, ele não teria medo de não corresponder a 2019, que ele faria igual ou melhor. Então, acho que tudo soou com muita arrogância, né? Como o Mauro disse, se colocando acima da instituição. E aí vale a gente destacar, né, Jorge, que ontem o Hugo Carruda, que é o empresário do Paulo Souza, soltou uma nota para a imprensa também, pegando bem pesado com o Jorge Jesus, e ele fala que é um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso, é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade. Ele também não usa o nome do Jorge Jesus, ele fala: a referida pessoa revela total ausência de sentimentos com a instituição Flamengo, ao contrário do que prega, porque a tentativa de desestabilizar um clube amigo desta forma é inaceitável. É uma nota bem extensa e a gente tem informação de que vários colegas de profissão de vários lugares diferentes entraram em contato com o Paulo Souza para manifestar apoio. Inclusive o Fred Gomes do Globoesporte.com divulgou que um desses nomes foi o Mourinho, que o Mourinho entrou em contato com o Paulo Souza para manifestar o apoio dele. Então, eu concordo com o Mauro, eu acho que isso acaba fortalecendo o Paulo Souza nesse sentido. Mas, Jorge, os resultados vão cobrar a conta. O Flamengo precisa ganhar do Botafogo no domingo e depois tem o Altos pela Copa do Brasil no meio de semana. Não é só ganhar, é se apresentar bem. E até o dia 20 aí, essa conta vai ser cobrada a cada rodada, a cada jogo por isso. Não porque o departamento de futebol pensa em demitir o Paulo Souza, mas porque o torcedor não vê o time render e pensa: pô, eu tenho o Jorge Jesus ali disponível, já deu tudo certo no passado, por que a gente não vai tentar? Então eu acho que até o dia 20 essa conta vai chegar, dia após dia, jogo após jogo, dependendo da atuação que o Flamengo tiver. Pois é, né, André? Porque a gente já começa a olhar aqui no chat, tem muita gente nessa coisa de volta JJ, volta Jesus, o torcedor tá vendo que o desempenho do Flamengo é muito irregular, que o Flamengo é um time desequilibrado em campo, o Flamengo tem seríssimos problemas defensivos. Três gols contra seguidos, né? Seguidos na Libertadores, inacreditável. O Flamengo tem seríssimos problemas defensivos e que não parecem que serão resolvidos amanhã, no dia seguinte. E aí tem muita gente que acha que o Jorge Jesus vai chegar com a varinha de condão, vai resolver tudo amanhã e vai embalar. E a gente sabe hoje como esse negócio de rede social tem peso, como algumas decisões são tomadas diante da pressão de hashtag que sobe e tal, que o dirigente se assusta. O Jesus está jogando esse jogo, André. É com essa carta que ele está na mão. Especialmente a torcida do Flamengo, né? De mídias digitais. Porque a torcida do Flamengo, e eu sei bem, porque eu sofro na pele, porque o torcedor, ele confunde uma crítica ao Jorge Jesus com uma crítica ao clube, ao time que ele ama. Ele confunde isso, e é justo que ele confunda, porque ele estava vivendo um momento e o Jorge Jesus é ídolo lá, enfim. O torcedor confunde uma crítica à direção, e eu fiz várias, com uma crítica ao time que ele ama. Ele não consegue muitas vezes fazer essa distinção. E aí vem forte nas mídias digitais, e eu sou alvo de vez em quando disso, e problema nenhum, o torcedor está fazendo a parte dele, eu estou fazendo a minha. E sempre eu tenho destacado que eu sou um crítico, sim, ao Jorge Jesus há muito tempo pelo comportamento dele. Porque ele deixou o Flamengo refém em vários momentos na passagem dele. Em vários momentos. Vários. Sou um crítico à direção do Flamengo? Sim. Porque nessa história não tem santo.
Quem apareceu lá com a foto, tirando foto no Estádio da Luz, foi a direção do Flamengo. Então o Benfica também tem a justificativa e uma razão forte para falar, pô, vocês vieram aqui assediar o meu técnico? Não tem santo nessa história, não tem santo, tá? O futebol, ele é um meio em que a ética, muita coisa é tolerada, que seria fora da ética normal. Muita coisa que no futebol, eu acho normal, por exemplo, que um clube tenha um técnico empregado e esteja monitorando o outro, esteja conversando, porque você sabe que no futebol o cara entra, mas um dia... né? Um dia ele vai sair, então é normal que você monitore outro técnico, é normal que a gente aqui debata e fale, pô, o cara tá no banco, pô, não seria melhor ele estar jogando em outro clube? E o torcedor, ele fica chateado com isso, mas isso é normal. E mesmo num ambiente em que a ética muitas vezes escapole um pouco, o que o JJ fez foi um negócio que transbordou muito. Muito, muito. Foi completamente fora de... não me surpreende nada, porque, como eu disse, eu tenho sérias críticas ao comportamento dele lá atrás. E vou dizer mais. É um cara que viveu ali um período maravilhoso, trouxe uma intensidade e um negócio pro futebol brasileiro que há muito a gente não via, se é que já tínhamos visto. Foi realmente um negócio necessário, estávamos precisando, nos encheu de orgulho aqui, nós como brasileiros, o rubro-negro muito mais. Ele teve uma passagem que foi magistral, só que não viveu uma grande crise, não viveu um grande momento de dificuldade. Eu não sei. Esse negócio que ele bate no peito, ele fala, não, eu teria continuado e teria... Eu não sei. Porque tem casos que o cara vive, sabe, uma lua de mel, e a lua de mel depois dá um probleminha e aí desanda. Então, assim, achei horroroso o que fez o Jorge Jesus, deixando de lado toda a parte jornalística que já ficou muito clara. Ele estava conversando com o jornalista, sabia que seria publicado, e mesmo que não soubesse, estava mandando recado. André. No mínimo, estava mandando recado. Rapidinho, Ricardinho, que eu tenho que liberar a Monique. Desculpa. Ó, e tem outra que ele fala, hein? Lá, ele fala ó, Benfica, olha o comportamento desse cara. Ele falou, pô, vieram em dezembro, eu pedi pra vir em janeiro, e ele tinha contrato. Não, e final de janeiro ainda, não era nem final do mês. Nem agora, mas eu semeio aqui, final de janeiro, eu vou ter mais a multa. Pô, cara, pô, com o time classificado pra jogar as oitavas da Champions, pô. Um time classificado, cara.